Bem-vindo novamente, prezados alunos. Sejam bem-vindos à nossa terceira aula. Nessa aula, iremos estudar o espectro eletromagnético e sua interação com corpos biológicos. Esse conteúdo é bem interessante. Espero que aproveitem ao máximo. Chegou a hora de estudar. Bom estudo a todos. Então vamos lá. Nessa nossa aula de hoje, nós iremos tratar sobre o espectro eletromagnético e sua interação em conjunto com corpos biológicos. Porém, para entender melhor o espectro eletromagnético, nós teremos que compreender o que são ondas eletromagnéticas, o espectro eletromagnético em si, a luz visível e a interação das ondas eletromagnéticas com corpos biológicos. Então vamos lá. Vamos compreender melhor esse assunto. Bem, antes de iniciarmos esse nosso assunto, eu faço o seguinte questionamento a vocês. Qual a resposta do corpo humano ao ser exposto às ondas eletromagnéticas? Será que essa interação modifica a estrutura das células? Então, turma, são dois questionamentos bem interessantes que serão respondidos ao longo dessa nossa aula. Então, vamos lá. Espectro eletromagnético. É importante definir o que vem a ser o espectro eletromagnético. Ele nada mais é do que uma gama completa de todas as frequências de radiação eletromagnética. Esse espectro é composto por ondas eletromagnéticas, ou seja, ondas que possuem diferentes comprimentos de onda e frequências, resultando em várias propriedades e aplicações. Para vocês entenderem melhor o que é uma onda eletromagnética, nós temos aqui nessa figura um sistema composto por uma carga oscilante, e essa carga oscilante, ao oscilar, ela gera campo elétrico e campo magnético. Ah, professor, eu não estou compreendendo isso. Então, aqui à direita, nós temos um videozinho exemplificando. Então, turma, essa carga, ao oscilar, ela gera campos elétricos e campos magnéticos perpendiculares entre si, com determinado comprimento de onda e frequência, que, consequentemente, é claro, identificam uma onda do espectro eletromagnético. Bem, então vamos compreender o que são ondas e como elas se classificam para nós entendermos melhor o espectro eletromagnético. Então, turma, o que são ondas? Bem aqui você tem uma gota de água caindo sobre a superfície da água. Vocês podem observar que essa gota de água, ao cair sobre a superfície da água, ela produz ondas. Ela gera uma perturbação nesse meio, na superfície da água. E essa perturbação nada mais é do que uma onda que vai se propagar. Bem, pessoal, então a onda ela nada mais é do que uma perturbação provocada em um meio que transporta energia, porém não transporta matéria. Tá? Basicamente, as ondas elas se classificam em duas formas, conforme a sua propagação. A onda ela pode ser transversal ou a onda ela pode ser longitudinal. O que são ondas longitudinais? São ondas em que a direção de vibração e propagação são paralelas. Qual das duas, professor? É justamente a segunda onda, longitudinal wave, da figura central nesse nosso slide. Então, aí abaixo você tem uma onda se propagando paralelamente à direção de vibração. E ondas transversais são ondas em que a direção de vibração ela é perpendicular à vibração, como no caso da transverse wave, que é a nossa figura aí superior. Ok? Então, pessoal, essas são as formas como as ondas elas se classificam. Então, a onda é uma perturbação provocada em um meio que transporta somente energia e não matéria, e a onda ela pode ser classificada como longitudinal, quando a direção de vibração e propagação elas são paralelas. Enquanto isso, também nós temos as ondas transversais, onde a direção de vibração é perpendicular à direção de propagação. Tá? Bem, quais os tipos e exemplos? Então vamos lá. As ondas elas podem ser ainda do tipo mecânicas. São ondas que precisam de um meio para a sua propagação.
Então você pode observar aí nesse caso, esse atleta, onde ele movimenta essas cordas. Você pode observar claramente que a corda, ela transporta o quê? Ela transporta energia em forma de quê? Em forma de onda. Tá? Então ela precisa desse meio material, que é justamente a corda para a sua propagação. E nós temos as chamadas ondas eletromagnéticas, que são ondas que não precisam de um meio para a sua propagação. Como exemplo, nós temos aí a luz. Tá? Bem, pessoal, porque eu já utilizei de antemão essa figura? Porque aí a gente já observa a chamada luz branca. Então, essa luz, ela atinge um prisma e ela é difratada. E ela é difrata nas cores do arco-íris. Então, turma, essa luz branca que vocês observam, ela nada mais é do que a junção de diversas cores do espectro visível. Tá? Bem, de posse desse conhecimento inicial sobre ondas, nós vamos ver agora a relação que existe entre a frequência. Tá? Bem, a frequência nada mais é do que a frequência de oscilação dessa onda. A frequência ela tem relação com outros termos relacionados à propagação da onda. O primeiro é o período. E o que seria, o que viria a ser esse período? Esse período ele nada mais é do que o tempo necessário para que ocorra a repetição de um ciclo. Então vocês observaram na figura anterior que o atleta ele impulsiona a corda para cima e para baixo. Então quando ele faz um ciclo, que é levantar a corda para cima e retornar novamente para baixo, esse período ou ciclo de repetição ele é denominado de período. Então, um exemplo, a roda do carro, que demora 2 segundos para completar uma volta. E a frequência? A frequência já é o número de ciclos que se repetem por unidade de tempo. Ou seja, um exemplo bem característico. A roda do carro ela dá 10 voltas por segundo. Então, é a frequência que essa roda possui. Bem, existe uma relação entre período e frequência. O período ele nada mais é do que o inverso da frequência. Em suas unidades, o período é dado em segundos e a frequência é dada em hertz. Tá? Então, só recapitulando. O período é o tempo necessário para que ocorra um ciclo e a frequência é o número de ciclos que ocorrem por unidade de tempo. Tá? Então, como isso é importante justamente para quê? Para você poder diferenciar as ondas e, consequentemente, o espectro eletromagnético formado por essas ondas. Então, vamos lá, continuando o nosso aprendizado, nós vamos falar qual a relação agora entre o comprimento e a velocidade de onda. Bem, aqui nós temos uma onda transversal. A direção de propagação ela é perpendicular à direção de vibração. E nesse segundo caso, nós temos uma onda longitudinal, onde a direção de propagação é paralela à direção de vibração. Então, esse primeiro gráfico e o segundo gráfico. Certo? Bem, turma, nós podemos definir dessa forma a velocidade de propagação de uma onda como sendo a velocidade de propagação da onda nada mais é do que o comprimento que a onda possui multiplicado por sua frequência. Ou, escrevendo em termos de período, a velocidade da onda é igual ao comprimento da onda dividido pelo período. As unidades da velocidade nada mais é do que o metro por segundo. Bem, pessoal, de posse desses conhecimentos anteriores sobre ondas, que são formadoras e geradoras a partir de oscilações de um determinado sistema e que produzem campos elétricos e magnéticos, nós chegamos ao espectro eletromagnético. Bem, então, o que é o espectro eletromagnético? O espectro eletromagnético é uma gama de ondas eletromagnéticas que são exemplificadas a partir do seu
comprimento e frequência. Tá? Se vocês notarem, bem aí na região central, nós temos a denominada luz visível. A luz visível ela é um espectro extremamente pequeno e se enquadra entre 700 a 400 nanômetros e é o único espectro visível pelos seres humanos. Tá? São as únicas ondas que nós conseguimos enxergar. E elas variam geralmente do vermelho ao violeta. Bem, esse espectro, quando nós falamos de comprimentos de ondas muito grandes, que são para a esquerda, ou frequências muito baixas, nós temos as chamadas ondas baixas, que são as ondas de rádio. Né? Nós temos as micro-ondas e também o infravermelho. Bem, turma, essas ondas elas são denominadas ondas de radiação não ionizante. Por quê? Porque elas não interferem ou geram qualquer tipo de malefício a corpos biológicos. E à direita da luz visível nós temos o ultravioleta, o raio-x, raio gama e também os raios betas. Essa radiação do espectro eletromagnético é a radiação ionizante. Essa sim é uma radiação preocupante. Por qual motivo? Porque ela interage com o corpo humano, podendo provocar danos às estruturas celulares. Tá? Então, o espectro eletromagnético ele vai de grandes comprimentos de ondas até pequenos comprimentos de ondas, de baixas frequências até altas frequências, mostrando também uma radiação ionizante e uma radiação não ionizante. Então, uma radiação tanto não ionizante quanto uma radiação ionizante. Bem, e o que é a luz visível? A luz visível, como o próprio nome diz, é a forma de radiação eletromagnética cuja frequência é visível ao olho humano. A luz pode propagar-se no vácuo com velocidade de aproximadamente 300 mil km por segundo. Então, esse é o espectro visível e o espectro que nós podemos visualizar. E a frequência de luz que são visíveis ao olho humano são chamadas de espectro visível e essas ondas têm comprimento entre 400 e 700 nanômetros. Bem, outra coisa que a gente precisa identificar do espectro eletromagnético é o que são as radiações não ionizantes e as radiações ionizantes. Não ionizante. A radiação não ionizante ela não possui energia suficiente para ionizar átomos e é geralmente considerada segura. Porém, a radiação ionizante ela possui energia suficiente para remover elétrons de átomos, o que pode causar danos ao DNA. E é justamente o que influencia os corpos biológicos. Bem, pessoal, de posse desse conhecimento, é muito importante saber o que pode ocorrer se as ondas do espectro eletromagnético ionizante agirem sobre os corpos biológicos. Então vamos lá, vamos compreender como isso ocorre. A primeira, a interação do ultravioleta com corpos biológicos. Tá? Se você gosta de ficar exposto ao sol, pegar um solzinho a mais, então tome cuidado, faça o protetor solar. Por qual motivo? A radiação ultravioleta ela pode provocar danos ao DNA, imunossupressão, alterações químicas e histológicas na epiderme, envelhecimento precoce, cataratas e carcinogênese, entre outras deteriorações. Então, por isso, a importância de você utilizar o protetor solar. A interação dos raios-x com corpos biológicos. O raio-x é uma forma de energia que atravessa o corpo humano, sendo parcialmente absorvido por ossos, tecidos moles e órgãos de maneira diferente. Isso permite a formação de uma imagem que é possível distinguir todas essas estruturas. Então, a importância do conhecimento físico do espectro eletromagnético serviu para quê? Para a fabricação de equipamentos de raio-x, onde você tem como observar as estruturas internas do corpo sem precisar fazer um procedimento invasivo. Então você pode simplesmente verificar como se dá todo o processo antes de fazer uma cirurgia. E nós temos a interação dos raios gama com corpos biológicos. Quando a radiação gama interage com as moléculas presentes nos tecidos, ela arranca ali elétrons, formando íons. Em alguns casos, as ligações químicas elas podem ser rompidas, dando origem a radicais livres. Essas moléculas são capazes de degradar as células e
causar danos ao organismo, afetando o processo de divisão celular, ou seja, afetando o processo de divisão celular, pode provocar o chamado câncer. Tá bem? Bem, pessoal. Então, nós vimos em nossa aula de hoje a importância de ter e compreender o conteúdo relativo ao espectro eletromagnético, a sua importância e seus benefícios e malefícios para o esporte biológico. Você precisa ter esse conhecimento justamente para poder, a partir desse conhecimento, verificar como proceder de forma correta com relação a esse espectro e a exposição que você vai ter a esse espectro eletromagnético quando relacionado à radiação ionizante, que é aquela que produz problemas diretamente ao DNA dos corpos biológicos. Certo? Então, turma, peço a vocês que complementem com a leitura do livro-texto para aprofundar ainda mais conhecimento nesse espectro eletromagnético. Então, estamos chegando ao final da nossa terceira aula. Espero que tenham aproveitado ao máximo e até o nosso próximo encontro. Até mais, pessoal. Bom estudo e continuem firmes e fortes no prosseguimento dos estudos, no aumento cada vez melhor do